mostrarei exatamente o que é interessado. Na aula passada, a gente, além de dar uma literatura assim, meio geral, que a gente pretende abordar aqui, dar alguns trabalhos que vocês podem usar para consultar daqui para frente, né, nem para esse curso, né, para o trabalho em geral sobre teoria de Gauss, nós também começamos a motivar a introdução das simetrias de Gauss locais. Falamos que a nossa percepção aqui vai ser que nós vamos associar a simetria de Gauss, sobretudo aos campos, né, que fazem, que são chamados campos de Caribe, aos campos que fazem o transporte da interação, mais do que aos campos de matéria. Vamos dar menos ênfase, né, aos campos de matéria. Vamos ver que os campos de matéria é que absorvem, de uma certa maneira, a informação sobre a simetria de Gauss que os campos de Gauss. E aí nós vimos que nós vamos associar a discussão da necessidade de simetrias, né, locais. Nós vamos associar essa discussão com a questão do conteúdo dos spins, né, dos campos relativistas. Foi assim que nós começamos tomamos a discussão na aula passada. Então, o que nós tínhamos colocado é que os campos relativistas, eu vou só recapitular aqui um pouco a nossa notação, a gente designa por um campo grande e maiúsculo, um campo que vai pertencer, né, que vai se transformar segundo uma certa representação IJ do grupo de Lorentz, né? Colocar por enquanto, grupo de Lorentz, 3 dimensões. Mas grupo de Lorentz, pronto, 3 dimensões. E aí, já estava claro para nós que as representações escalar, espinorial, né? Espinorial, vai. A representação espinorial de Dirac ou Majorana. Dirac. Essas representações aqui, elas são representações puras. Elas carregam um spin bem definido. Então, essa representação aqui tem puro spin 0, essa tem puro spin meio, essa tem puro spin meio e essa tem puro spin meio. O problema dos spins espúrios, eles começam a aparecer a partir da representação vetorial. Então, os spins escuros, eles começam a aparecer a partir dessa representação aqui, que é a representação a qual pertence o campo vetorial. Então, já aqui nós temos o primeiro problema de um spin 0, que é demais. Spin 0 e 1. Na aula passada nós tínhamos ilustrado também o caso do campo de Harriet-Spinner, né, que a gente pode representar, podemos colocar aqui dessa forma, colocar assim. O campo pode, por exemplo, pegar uma representação desse tipo, né? Botar a representação aqui, meio, né? E a gente pega essa representação, uma representação completa, tipo meio 0 mais 0 meio. A gente pega essa representação aqui, que é uma representação típica de um campo que seja Dirac ou Majorana. Tá? Quem quiser, por exemplo, aprofundar um pouquinho a discussão do que é o campo de Dirac e do que é o campo de Majorana, tem nas nossas aulas de eletro do semestre passado, as aulas gravadas aí. Então, e aí a gente vai fazer, isso aqui a gente está fazendo o produto tensorial pela representação meio-meio.
Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um espinor, um índice alfa, e estou multiplicando, fazendo um produto tensorial por um vetor. E aí, com isso, eu gero uma representação tensorial mista. Uma representação tensorial com índice vetorial com índice. Então, esse campo aqui é o chamado campo espinor vetorial, que pertence a essa representação. Então, a gente faz esse produto aqui. Esse produto aqui está dando tamanho meio com meio dá 0 e 1. Meio com meio com meio, 0 dá meio. Então, nós vamos ter 0, meio, mais 1 meio. Depois, agora, vamos fazer esse produto tensorial. 0 com meio dá sempre meio. E meio com meio dá 0 e 1. Então, essa representação aqui tem esses 16 componentes, né? 4 vezes 4 vezes 6, porque esse índice espinorial vai de 1 a 4. Aqui nós temos essa representação aqui é dimensão 2J mais 1. 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Essa representação aqui tem dimensão 2. Essa representação aqui tem 2J mais 1 dá 3. Vezes 2J mais 1. 2K mais 1 dá 6. Né? 2 mais 3, 6. Essa aqui tem 2. E essa aqui tem 16, né? Então dá 8, 10, 16. Então as 16 componentes desse campo, elas estão nessas representações aqui. As representações do grupo de Lorentz que estão contidas nesse campo. Esse campo, na verdade, aqui, ele está nessa soma direta de representações. Deixa eu colocar aqui para vocês. Meio, 0. Mais 0, meio. Meio, mais meio. Também quem quiser assim, entender um pouquinho melhor esse mecanismo, tem um mecanismo de soma de spins, é só olhar também as nossas aulas do outro curso, quando a gente fez as representações do grupo de Lorentz, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, tá? Então, só para isso. Então, esse campo pertence a essa representação. Aqui, ó. Essa representação aqui está mostrando que dentro desse campo reside um spin meio. Isso aqui é um tipo de campo de Dirac, é o próprio campo de partida. É esse campo aqui. Então aqui eu tenho um campo que tem puro spin meio. Esse cara aqui, essa representação aqui, é a representação que vai ter. Nós já também sabemos aí das nossas aulas. Quando eu tenho os spins aqui eu vou ter meio e 3 meios. Então nesse setor aqui, eu tenho um outro spin meio e o spin 3 meios que eu estou buscando. Certo? Vamos recapitular só aqui, né? Isso aqui, ó, meio, eu tinha só lembrado a vocês na outra aula, que quando a gente tem uma representação IJ do grupo de Lorentz, os spins que estão contidos dentro dessa representação, eles vão desde I menos J até I mais J. Esse é o conteúdo de spins dessa representação. Após a representação aqui, meio 0, essa aqui é 0, meio, então você tem o meio left e o meio right. O meio left e o meio right se combinam para formar um meio aqui, uma representação meio que pode ser tirada ou melhorando. E aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho meio e 3 meios. Então, no final de tudo, esse campo, se a gente quiser falar de um campo espinorial, vetor, né, do grupo de Lorentz, esse campo necessariamente vai ter mais spins do que eu preciso. A minha ideia seria, por exemplo, como a gente sabe, usar esse campo aqui para descrever spin 1. Mas aí, por argumentos de covariância, eu preciso... E aí? Foi